Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Francisco Xavier, o grande apóstolo das Índias. Antes, porém, de falar de São Francisco Xavier, quero recordar que é a primeira sexta-feira do mês, então é o dia de nós colocarmos em prática a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. São Francisco Xavier nasceu no reino da Navarra, na Espanha, né? Na cidade de Xavier. Xavier é o nome da cidade onde ele nasceu e não o sobrenome da sua família. Ele conheceu Santo Inácio de Loyola e foi um dos primeiros membros da Companhia de Jesus. Santo Inácio pensava que São Francisco seria o seu colaborador mais íntimo e que o teria, quem sabe, como sucessor. No entanto, Deus, na sua providência, quis que São Francisco viajasse para o Oriente. Por um mandato do Papa, ele foi para o Oriente e o primeiro lugar onde São Francisco Xavier chegou foi em Goa. Goa era uma colônia portuguesa, né, das Índias, e ali ele começou o seu apostolado. No entanto, a dificuldade dele em Goa, em primeiro lugar, nasceu do fato de que os portugueses haviam abandonado a sua santa religião. Ou seja, os modos, os costumes, o jeito de se comportar daqueles católicos era verdadeiramente um péssimo exemplo para todos. Em relatos da época, as pessoas dizem que em Goa, antes da chegada de São Francisco Xavier, nada mais escandalizava ninguém. Todos os comportamentos eram possíveis. Tudo aquilo que era depravação e imoralidade era a ordem do dia. São Francisco Xavier então começa a pregar e se põe no confessionário. É dessa época que ele escreve para Santo Inácio dizendo que se ele pudesse ouvir confissões em 10 lugares diferentes, ele teria penitentes, teria pessoas para atender. Ele, no entanto, começou ali a evangelizar o povo local, mas não parou por aí. Ele foi e começou um caminho de missionário. Ele partiu para o sul da Índia, né? E no sul da Índia ele começou a fazer a sua missão de pescador de homens. Conseguiu grandes conversões. Converteu, inclusive, o povo dos Paravás, o único povo inteiro da Índia que se converteu completamente ao catolicismo e que se orgulham de ser filhos de São Francisco Xavier. O que acontece, porém, é que ele não foi recebido com tanto sucesso em todos os lugares. Houve mesmo lugares em que o povo se recusou a ouvi-lo, né? Apesar dos milagres que ele fazia. Num lugar chamado Quilom, o povo se recusava a se converter ao catolicismo. Então o santo, diante daquela obstinação do povo, foi até o cemitério. No lugar onde tinha sido enterrado no dia anterior um jovem, ele mandou desenterrar o jovem. E aí chamou todo o povo para que vissem o cadáver e perguntou: como é? Ele está ou não está morto? O povo disse: não somente está morto, ele está fedendo. Pois bem, então São Francisco Xavier se ajoelhou e com voz poderosa disse: em nome de Deus e em testemunho da fé que eu prego, eu te ordeno, levanta-te dos mortos. Um tremor sacudiu o cadáver e a vida retornou. Vejam, você vai dizer: mas padre, isso é impossível. Bom, isso foi previsto por Jesus, né? Jesus disse que os seus discípulos, né, ressuscitariam os mortos. Pois bem, não somente São Francisco Xavier ressuscitou esse morto, mas no seu processo de canonização foi atestado que ele ressuscitou 24 pessoas.
durante o seu tempo de pregação. Ele fez atestados em processo com testemunhas, fez mais de 88 milagres extraordinários e 24 ressurreições. Nós estamos falando aqui de um santo de uma magnitude extraordinária. É evidente que São Francisco Xavier, né, aqui fez maravilhas. Pois bem, São Francisco, então, fez a sua missão, não somente na Índia, mas também foi para a também colônia portuguesa de Malaca, que faz parte da Malásia, depois visitou as Ilhas Molucas, né? E passou pela Indonésia e finalmente chegou no Japão. É bem conhecido da história o fato de que foi São Francisco Xavier quem instalou o cristianismo no Japão. Cristianismo esse que iria permanecer mesmo depois da expulsão dos católicos de lá do Japão, né? Ele evangelizou e evangelizou tão bem que uma vez que os católicos foram, os missionários católicos, os padres católicos foram expulsos, durante 4 séculos os católicos japoneses sobreviveram nas catacumbas sem Eucaristia, sem padre, sem nada, mas mantendo a tradição e a fidelidade à Santa Igreja Católica. São Francisco Xavier regressou para a Índia e de lá ele queria partir para converter a China, mas infelizmente não teve esta possibilidade porque foi tomado pela febre, né? E então, com aquela tremenda febre, com 46 anos de idade, este grande missionário expirou. O corpo de São Francisco Xavier foi sepultado no Oriente, em Goa, mas um braço dele foi trazido para Roma e está lá para a veneração dos fiéis. Aquele mesmo braço que se cansou batizando tantos e tantos fiéis, novos filhos para a Igreja Católica. É o próprio São Francisco Xavier quem diz a Santo Inácio de Loyola, numa carta, que num mês ele batizou mais de 10.000 pessoas e que seu braço já não aguentava mais de se erguer para dar vida a esses novos cristãos. Diante desta dinâmica extraordinária e deste amor a Jesus manifestado na missionariedade de São Francisco Xavier, fica aqui então a nossa reflexão, nosso exame de consciência. E você? Você é missionário? São Francisco Xavier, junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, foram proclamados como padroeiros das missões. Missionário porque atravessou os mares e foi ao outro lado do mundo para fazer católicos. Outra, missionária, sem sair do seu Carmelo de Lisieux, porque rezava e intercedia pela conversão das pessoas. É a igreja que nos ensina que nós todos, mesmo sem sair de casa, precisamos ser missionários. Precisamos querer a conversão daqueles que não conhecem Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. São Francisco de Xavier disse com clareza a Santo Inácio da vontade de ir pelas universidades europeias e pegar as pessoas pelo colarinho e mostrar a elas quantas milhares e milhares de pessoas estão indo para o inferno, simplesmente por não ter quem pregue o Evangelho para elas. Que esta inquietação, santa inquietação missionária, toque o nosso coração e nos dê seguir o exemplo de São Francisco Xavier. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.